Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Negócios de Mãe. Eu sou a Aline Alves. Eu sou a Fernanda Toledo. E estamos aqui hoje entrevistando uma querida amiga do meu coração, que eu gosto muito, que é a doutora Ana Carolina. Doutora, seja muito bem-vinda. Queremos mostrar que hoje temos do Mr. Pretzel, pretzels de canela e de coco, então fique à vontade. E também temos essa mesa linda que a Panigosto fez para nós. Tá lindo mesmo. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Doutora, Ai, eu já tô chamando doutora. Tá vendo? Não tem problema, é assim mesmo. Ossos do ofício, vamos lá. Doutora, a gente fala aqui no nosso cantinho, a gente divide os pratinhos que a gente deixa cair no dia a dia, sabe? E, Aline, qual foi o pratinho dessa semana? Olha, eu acho que o pratinho que eu deixei cair essa semana foi o pratinho da minha casa. Porque com o trabalho, com as crianças, com tudo, a casa vai ficando, porque sou eu que vejo. E aí, essa semana deu um pouquinho de ruim, viu? Eu acho que a faxineira, quando chegou lá, ela quis ir embora, porque tava meio bagunçado. Pois é, o meu do trabalho ainda tá caindo, tá desequilibrado. Graças a Deus a gente teve um longo período de recesso, então deu para dar uma engabelada, sabe? Assim, dar uma disfarçadinha, dar uma trabalhadinha, mas agora, fevereiro, agora o começo do ano, as coisas retomam e a gente volta a equilibrar, mas o trabalho pecou. Mas dito isso, e o seu pratinho? Teve um pratinho que caiu? Pode ser mais de um? Geralmente é mais de um. Olha, gente, difícil falar, mas eu fiquei pensando enquanto vocês estão falando aí, eu acho que eu tô deixando a desejar o meu pratinho da Unital, da faculdade, assim, dos alunos, trabalhos científicos, um monte de aluno voltando, eles estão de férias, daí eles ficam mandando, professora, você viu o que eu escrevi? Professora, para que revista a gente pode mandar? Não sei o que, e isso aí é uma coisa que eu fui deixando, porque tô tentando equilibrar o trabalho que eu voltei essa semana e, né? Então é assim, cada semana é de um jeito, né? Cada dia de um jeito. Carol, eu já te conheço de uma longa data, graças a Deus que você existe na minha vida, mas explica para todo mundo o que você faz, né? Quem é a Carol que eu conheço? Então, eu sou uma mulher, né, de 45 anos agora. Gosto de contar, eu conto toda a minha vida, meus pacientes sabem, né? Eu sou professora, sou médica, sou mãe de adolescentes, né? Um de 20, que tá fazendo faculdade, a outra de 14, que começou a vida de namorar agora. Ai, meu Deus. E sou esposa, um maridão que me ajuda em tudo, dona de uma clínica, né, que eu sou médica, alergista, imunologista, então eu atendo alergia, imunidade, tenho uma clínica de vacina, um monte de coisa, sou professora da faculdade, trabalho como médica na prefeitura de Taubaté, como alergista, acho que é isso. Tá vendo, gente? Só de ouvir eu já cansei. Como é que dá conta de tudo? Não dou. Não dou, assim, tipo... Já chorei essa semana, não tô de TPM. Aliás, acho que eu tô entrando no climatério, por sinal. E assim, eu acho que eu não dou conta, na verdade. Eu tenho uma psicóloga, uma terapeuta há mais de 10 anos. Eu tiro férias dela, né? Mas assim, já tô voltando. Eu volto a trabalhar, eu tenho que voltar pra terapia. E trato minha ansiedade, roo unha, né? Não sou perfeita, sou viciada nisso, não tenho outros vícios. E tenho um maridão, assim, um maridão que desde sempre, né, Aline, você sabe, me apoia em tudo, muitas coisas ele deixou de fazer para que eu tivesse aqui, né? Ele fala que ele fez o mestrado comigo porque eu tinha medo de dirigir na Dutra, então ele me levava, né? Agora eu tô tratando tudo, né? Ansiedade, TDAH, que eu fiz diagnóstico
há 6 meses, então agora eu consigo prestar mais atenção. Agora eu entendi por que eu tenho medo de dirigir. Porque eu sou viajo, sabe? Tipo, eu não presto atenção tanto, alerta pra dirigir. Então agora eu tô dirigindo melhor, né? E é isso. O que mais? Mãezona. Me sinto culpada que eu não dou atenção pros filhos, mas isso faz parte, né? É isso. Não é fácil. Nós já conversamos muito sobre as nossas culpas, né? E assim vai. Mas a senhora falou, né, Ela me chama de doutora, de Carol e de senhora. É assim, tá, mas tá? Gente, mas isso aí é culpa do meu pai e da minha mãe, porque eles sempre ensinaram que pra mim é sinal de respeito. Então eu vou me policiar mesmo a vida inteira, eu faço isso há mais de 10 anos, Carol. Não tem Não problema. vai ter jeito. Não vai ter jeito, Eu te né? chamo de Aline, pronto. Tá ótimo. Porque o dia que alguém me chamar de senhora, eu acho que Tá vou vendo? sentir isso aí. Isso é tudo certo. Ai. Mas falou, né, do Márcio que ia dirigindo com você, mas a história dele aí te ajudando vem de muito antes, né? Nossa, muito. Tipo assim, eu fiz medicina porque eu sempre fui boa aluna, não tive médicos na minha família, então eu falava, não, quero ser médica. E eu sempre gostava de ajudar as pessoas, sempre. O meu objetivo de ser médica era ajudar as pessoas. Nunca foi pra ganhar dinheiro, eu nem pensava nisso, falar a verdade. E daí, até a minha mãe fala, né, hoje em dia, que ela fala assim, meu, se eu soubesse que médico trabalhava tanto, eu acho que, eu não sei se eu teria te apoiado tanto. Porque é muito, a gente é 24 horas médico, entendeu? É pra vizinha, é pra empregada na nossa casa, é pra todo mundo sabe que a gente é médico, sempre vai pedir alguma coisa, entendeu? Você é nutricionista, tem ali e tal, você é advogada, mas é o tempo inteiro, entendeu? Assim, e as mães da escola te veem diferente, entendeu? É assim, mas isso faz parte de mim, né? Então, eu sou médica. E daí, eu me formei grávida. Quando eu desmaiei na formatura, a minha avó lembra, assim, foi bem assim, a minha irmã que conta. A minha avó falou, ih, tá grávida. Daí todo mundo, imagina, ela é médica, ela sabe como se proteger. Dela, ih, já conheço essa história, porque minha mãe casou grávida, né? Meu tio também, né? Então, ela sabia que não era normal. E realmente, estava grávida, eu já sabia. Meu vestido quase não fechou. Mas eu só contei pra minha mãe depois que a minha avó foi embora de casa, porque senão era um fuzuê. E daí, meu marido, ele sempre tava ali. Ele falou assim, não, eu não vou te atrapalhar. Você formou medicina, agora você faz residência e eu tô aqui. Então, ele foi assim, tudo, né, apoio total. Tipo, ele foi o que primeiro deu banho, ele que, quando o Ian teve convulsão febril, eu estava aqui em Taubaté, porque eu morava em Campos do Jordão na época. E ele só me ligou e falou, olha, o Ian tá teve convulsão, tô indo pra Santa Casa. Eu subi desesperada, né? Imagina. E cheguei lá, ele que cuidou, daí eu fiquei com ele internado, mas assim, é muita culpa. Muito tempo trabalhado na terapia, tá, gente? Imagino, porque eu também faço. E daí foram 4 anos, assim, eu fazendo pediatria, daí, na verdade, 2 anos de alergia, daí quando eu terminei pediatria, eu fiz aqui, em Taubaté, 2 anos. Daí depois eu prestei alergia, e ele falou, não, se quiser a gente muda pra São Paulo. Só que eu não aguentava, não ia ter rede de apoio, né? Que hoje em dia a gente dá esse nome, né? Na minha época, 20 anos atrás, não era assim. Era mãe mesmo, né? E daí a minha mãe, ela vinha, tinha uma empregada que cuidava dele, babá. Deixava numa escola, tempo integral. E daí o Márcio trabalhava, voltava, pegava ele. Eu ia pra São Paulo. Gente, tem hora que eu não acredito que eu fiz tudo isso. Eu ia pra São Paulo de dia. Daí eu voltava para o plantão. Eu não voltava para casa. E ele levava o Ian pra eu ver. Entendeu? No plantão do pronto-socorro ou do hospital-escola. E lá tinha rede lá de apoio também, né? Do plantão. Então, assim, um horarinho de jantar. Eu saía ali, ficava com ele um pouco. Daí eu dormia no plantão, saía do plantão e ia pra São Paulo. Entendeu? Então, assim, eu nem voltava pra casa pra tomar banho. Tipo, era tudo no plantão, pra manter o vínculo aqui,
né? Porque a gente que é médico, a gente geralmente quer dar plantão onde a gente quer ficar, tudo. E daí, nessa história toda, nossa senhora, engordei pra caramba, porque eu comi tudo errado, né? Imagina. Usava lá o implante aqui, tem até a marca. Engordei muito, muito nessa época. Mas terminei. Daí, quando eu tive a Isa, porque daí quando eu terminei a alergia, eu engravidei. Eu falei, não, eu quero ter 2 filhos, né? Tão gostoso ter irmão e tal. Então, eu coloquei isso na cabeça. Meu marido não queria muito, não. Ele falava assim, ai, vamos curtir agora. Eu falei, Márcio, mas é ruim não ter irmão e tal. Daí, tive a Isa. A gravidez da Isa e a Isa nos primeiros 2, 3 anos foi muito mais tranquila. Eu vivi mais isso, mas sempre trabalhando muito. Me culpo porque eu não fiz natação mamãe e bebê. Não fiz, não tinha tempo, né? E daí foi isso. Uma correria louca. Mas estão aí, né? Eles são muito bonzinhos. É, né? Mas sempre teve apoio do Márcio. É Márcio, né? É. Mas e não tinha julgamento, não sei, um familiar ou alguém de fora que falava assim, nossa, mas você tá trabalhando demais, você não vai curtir Não. seus filhos? Não Sabe tinha que crítica? não? Eu acho que a pessoa que mais se criticava, eu me criticava, assim, mas não era nem crítica, tipo, aquela culpa, ai, não tô dando conta, né? Mas assim, eu acho que eu deixava meu marido muito de lado, coitado, assim, tipo, de verdade mesmo, assim, de namorar, de sair, porque era mãe e residente, médica, né, querendo crescer na profissão, assim, mas não tem, eu brinco, assim, que eu fiz mestrado agora, né, há pouco tempo, e vou fazer doutorado. E assim, a gente, todo mundo me incentivava muito, tanto a minha família como a família do Márcio. Então, eles me admiram muito, assim, sabe? Sempre, ai, não, a Carol trabalha muito, sabe? Então, assim, eu acho que isso, pelo menos, eu não tinha essa culpa, né, assim. De meu sogro, assim, que ele brincava, muito brincalhão, né, árabe, bravo, assim, e tal. Ele falava, por que esse menino tosse demais? Eu vou levar no tal doutor, né? Daí eu falava, não, mas eu sou alergista, imagina, né? Daí, mas hoje eu olho ele, assim, que ele falava porque realmente eu precisava de uma ajuda de alguém, às vezes, pra cuidar do Ian, né? Porque eu acabava sendo a médica dele também, tudo isso. E crítica, assim, de deixar de lado, só se alguém não falou, eu não percebi, Sim, né? Mas não, assim, eu acho que, nossa, eu acho que eles sempre me apoiaram muito, assim, sabe? De verdade, isso meus é tão pais, importante. né, minhas irmãs, assim. Eu acho que todo mundo torce pra que eu não trabalhe tanto, sabe? Mas é isso, tipo, né, a gente fica nessa, a gente inventa as coisas também, né? Por exemplo, meu filho tá fazendo medicina lá em Caraguá, eu não me segurei e fui dar aula em Caraguá. Entendeu? Sim. Porque eu queria E a ser louca professora. que vai junto às vezes. Né? E a Aline vai comigo, É, né? então. Uma vez por semestre ela vai lá dar aula comigo em imunologia. Mas é isso, assim, tipo, não dá nem tempo de falar. Mas você falou que você se culpava, que você não tinha julgamento, mas tinha culpa. E aí, como é que você lidava com isso? Terapia. Desde sempre? Não, faz 10 anos, assim, quando eu engravidei da Isa que eu comecei. Porque daí eu fiquei bem, né, gravidez, tudo junto, né. Faz esse tempo, 14 anos que eu faço terapia. Tem que fazer. Porque daí começou a comparar, não foi? Tipo, o É. tempo que você tava com a Isa, com Não, o e tempo que você tava e com o também Ian, isso você, né? E também eu tive pânico dirigindo, né? Então, a ansiedade vem de muito tempo, né? Esse negócio de roer unha aqui que eu falei é muitos anos, assim. E desde de sempre. Então, eu sou muito ansiosa, tudo. E daí eu fui fazendo terapia, tratando ansiedade, né? E assim, daí a terapia ajuda a gente a organizar melhor, né? O raciocínio, ver se será que eu tô errada? Meu Deus, mas eu trabalhei, né? E assim, a gente vem de uma geração que os pais trabalharam muito para que a gente tivesse faculdade, né? Exato. E a gente é a última geração aqui da geração Z, essas coisas aí, né? É a última geração que os nossos filhos, os filhos, eles são geração Z, né? Que fala. Que é os alunos da faculdade agora, né? Tanto é que a gente vai fazer curso agora na Unital, os professores, o tema do curso agora vai ser geração Z, como ensinar eles. Porque eles já olham a gente e falam assim, vocês trabalham demais.
Eu quero fazer coisa que dá dinheiro, trabalha pouco tempo, qualidade de vida. E a gente faz isso tudo, né? Muito. Então, assim, a gente tem que parar e aprender com eles, eu acho, né? Hoje eu já olho eu já olho assim, eu tô com 45 anos, daqui 10 anos, 20 anos, eu quero o quê? Eu quero ter mais, né? A gente fica conversando muito do consultório. Vou atender convênio, o convênio paga pouquíssimo, um monte de médico atendendo, se formando, né? E daí, sabe? Tem convênio hoje pagando R$30 numa consulta. Eu não consigo fazer uma consulta menor no consultório, né? Fazer uma consulta menor de 40 minutos, assim, não consigo. Tipo, faz as contas. Tem gente que vendendo coisa na internet ganha mais, né? Então, eu acho que agora é olhar isso tudo. Acho que 45 anos é uma data boa pra gente olhar, falar, pra que lado que eu vou, né? E é isso. É isso. O Ian, ele cresceu, né? Com você no hospital, né? Fazendo plantão. E a Isa? Também. Também? É assim. Porque daí o Ian quis fazer medicina. Será que a Isa vai querer também? Então, olha que interessante, né? O Ian, né, Aline? A Aline conhece bem a história. O Ian, quando eu ia na prefeitura ou no plantão, ele começou a me dar muito problema na escola. Mas eu não percebia direito. A professora me chamava, falava assim, ele larga tudo. Não sei o quê. Só que ele tirava 10. Ele lia muito livro. Muito. Ele tem muitos livros. Daí eu falava, gente, o que tá acontecendo? Levei médicos, colegas, aí todo mundo ficava nessa. Daí ele com 18 anos, e ele ficava falando que ele ia ser jornalista, que ele ia ser advogado, coisa assim do tio que ele ia ser psicólogo, por último, porque ele faz terapia há muito tempo também, trata ansiedade, essas coisas todas. Daí, com 18 anos, veio a pandemia, ele foi estudar no vestibular, cursinho, imagina, online. Daí ele falou assim, mãe, eu tenho certeza que eu tenho TDAH com hiperfoco. Eu sou pediatra, tá? Só que quando eu aprendi lá na pediatria, 20 anos atrás, déficit de atenção, hiperatividade, é o quê? Como é que fala? Tipo, você não tinha essa história do hiperfoco, né? Muita coisa eu aprendi com a Aline, porque ela estuda muito isso, de verdade. E eu falo isso pros alunos também na faculdade. Daí, eu falo pra eles também, gente, eu aprendi com o Ian que existe isso. Porque ele, um menino de 18 anos, ele foi estudar isso, ele falou, mãe, eu tenho certeza. Ele foi no psiquiatra dele lá, que a gente vai, e falou, eu tenho certeza que eu tenho isso. Fez o teste neuropsicológico e fechou o diagnóstico TDAH. Por que eu tô falando muito isso, né? Porque daí, e ele vê que a gente tem essa vida. O Márcio é educador físico, então ele não tem uma renda tão alta, né? E eu sempre tendo que trabalhar muito. Daí, o que aconteceu? A gente focou... Ó, o TDAH. Ele via que a gente tinha essa dificuldade de trabalhar, né? Tudo, pagar as contas, essa correria. Então, ele não queria que eu fazer uma faculdade particular. Então, ele se negava a falar que ele queria fazer medicina. Olha que louco, né? Sendo filho de médica. Eles são muito de boa, assim, esse negócio de gasto, ele é muito, né? E daí, até a gente falar, Ian, se você passar na particular, a gente vai pagar, a gente vai dar um jeito e vai pagar. Daí ele, então eu posso? Então, demorou pra ele aceitar que ele queria fazer medicina. E hoje em dia, ele fala, não sei se vai ser isso, mas ele gosta muito dessa parte de neuro, de psiquiatria, entendeu? Porque ele quer ajudar essas pessoas. Gosta da ideia também, né? Então, assim, e ele ia no plantão comigo, porque às vezes ele tinha dificuldade de estudar, que foi que você perguntou. Ele, nossa, quer fazer medicina. Ele ia no plantão comigo, porque eu tinha que estudar com ele, eu tinha que levar ele junto comigo, né? Agora, a Isa, ela é uma outra filha, ela não parece que ter TDAH, nada, muito organizada, por sinal. E ela é meio mulher, né? Então é mais organizada, parece. Ele vai ficar bravo de ouvir isso. Mas assim, né? É mulher, ela é determinada. A gente sempre falou que ela é uma mini adulta, né? Então assim, hoje ela já para e pensa.
será que é medicina que eu quero? Mas ela tá com 14 anos, então eu não sei, né? Mas assim, a gente deixa muito ela resolver, ela mesma, decidir o que ela quer, né? Mas ela me viu mais, assim, não tanto no plantão, né? Mais na parte de consultório, ambulatório. Então, eu tive mais presente à noite. Antes eu dava plantão, bastante. Daí... Mas é isso, né? Mas sabe que uma das coisas que me fez pensar muito em consultório, e ir pro consultório, é porque era uma coisa que eu via. Eu ia no seu consultório, a Isa estava lá com você. E aí eu ficava, ai, se eu ter meu consultório, a Ana Laura pode estar comigo, né? E aí hoje, né, a Isa tá maior do que eu hoje. Eu falo, e a Ana Laura vai comigo pro consultório. Então são coisas assim que funcionam, né? E é legal ver a Isa ir lá com você sempre. E o Ian também já vi várias vezes. Né? Mas sabe que isso eu aprendi, a doutora Fátima, que é alergista, ela também tinha uma sala só para os filhos ficarem estudando, sabe? Tipo, vai fazer um curso, tem um lugar para ficar. Então, lá no consultório eu tenho esse espaço. E a minha prima, que é dentista também, né? Então, assim, a gente que é mulher, a gente... É diferente isso, né? Tipo, a gente pensa assim, no nosso trabalho, mas como que a gente coloca os nossos filhos? Tanto é que lá no consultório, na clínica que a gente tem, só tem mulher. Né? A gente não tem um homem trabalhando e todo mundo tem filho pequeno. Quando precisa, as secretárias ajudam ali a cuidar, sabe? A Gabi ficou com o Nicolas pra mim. Eu tive o Nicolas, eu atendia no consultório da doutora Carol. E aí, eu levava ele no carrinho e ele ficava com ela ali do lado, enquanto eu atendia. Aí depois tinha uma tia minha que ia ajudar também. E elas meio que brigavam, assim, cada hora que eu saía tinha uma que tava com ele no colo, assim. Mas agora é a Pri também, que tá com o bebê, a mãe dela vai lá, leva bolo e pega ele, porque ela tá amamentando, sabe? Então, assim, são situações... A Miriam, que é a nossa enfermeira, tem um filho, ela busca ele, traz ele no final do expediente ali pra terminar, porque a escolinha é perto. A gente tem que se adaptar. Eu vejo, assim, eu tenho um professor de imunologia, que é meu orientador, e ele viaja o mundo. Sabe? Tem outros médicos que eu vejo, são homens. E eles, é muito, assim, não é menosprezar o trabalho deles, mas pra eu pensar assim, nossa, é legal, queria ser igual ele. Mas é muito difícil. Eu falo pro meu marido, nossa, olha lá. Tipo, eu ia ter que largar uma semana da minha vida, às vezes, né? Pra viajar, pra dar palestra, trabalhar como... Então, a gente tem que parar e pensar muito, né? Então, a gente, como mulher, a gente tem que... pensar 2 vezes antes de fazer tudo, né? A gente busca soluções, né, para conseguir fazer. A gente não vira as costas e só vai fazendo. A gente pensa no todo, né? Quem vai ficar com o filho, quem vai buscar na escola, enfim, a gente pensa em toda a logística, né? Mas só deu certo porque o Márcio tava... Olha lá, momento de chorar, né? Só deu certo porque eu tinha um maridão, eu acho. Porque senão... não tinha conseguido, né? Imagina, eu vejo várias... hoje em dia, a geração mais nova, né? Que a gente estava vendo no outro podcast aqui, né? Da parte do direito, eu vou falar da parte da medicina. A geração mais nova, assim, eles têm preguiça e vão ter mais dificuldade, porque não vai ter tanta vaga de residência. Porque residência, por exemplo, de pediatria até tem aqui em Taubaté. Mas você faz medicina, você vai ter que ir para São Paulo ou para o Rio, assim, para Minas Gerais, né? Para as grandes capitais, para fazer a residência de subespecialidade. Então, alergia igual eu fiz, é só em São Paulo. Entendeu? Ou Belo Horizonte, ou Juiz de Fora, que tem e tal. Ou no Rio. Então, o que vai acontecer? As pessoas falam assim, então eu vou fazer de final de semana, sabe? Fazer uma pós, né? Porque eu vou largar tudo isso. E as pessoas não querem deixar muito para depois. Essa vida de começar a ter filho, casar, viajar. Então, assim, vamos ver como que vai ser aí. Porque eu não sei como que vai ser a medicina. Imagina, agora são 3 anos de residência de pediatria. Então, quando elas acabam a pediatria, elas pensam 1000 vezes. Eu falo elas porque a maioria é mulher, né? Pensam 1000 vezes antes de fazer uma subespecialidade, né? Que vai ficar até quando? Estudando, né? 6 anos de faculdade, 3 anos de pediatria, para depois fazer outra coisa. É muito tempo, né? É muito, né? E se pensar que a gente nunca para de estudar, né, Carol? Então Imagina. não tem como. Acho que todas as profissões são assim, né? Pessoas que gostam do que fazem não param de estudar nunca, né? E aí complica também. Eu vou fazer alguma coisa que eu não preciso estudar.
Mas aí quando você tava lá no olho do furacão, né? Que você dava o plantão e daí do plantão você ia para São Paulo, certo? Isso. Foram quantos anos? 2 anos. Você não pensava assim, não, vou deixar... Não sei, eu acho que eu sou ariana, então eu tenho muita dificuldade de largar alguma coisa, sabe? Assim, eu acho que tem muito a ver com isso, porque deve ser a explicação, não sei. Eu desisti, tipo, comecei aqui, eu vou desistir. Só se me tirarem do lugar, né? Tipo, abrir mão do que eu tô fazendo, sabe? Tanto é que agora, no último ano, eu fui chamada para dar uma palestra, né? Para contar um caso que foi o primeiro paciente do Brasil que foi para fora do país fazer um tratamento que não existe no Brasil ainda, que é a terapia gênica para imunodeficiência. E daí eu tava lá passando, é um congresso brasileiro de imunologia, né, o Bragide, e eu tava passando o slide. E daí a hora que eu mostrei que ele sobreviveu, porque é uma doença rara de imunodeficiência que a maioria morre, tá? Só se fizer o diagnóstico correto e fazer ou transplante de medula ou esse tratamento que só tem fora do Brasil. E esse menininho conseguiu fazer esse tratamento, com tudo pago. Daí, a hora que eu virei e falei assim, olha, agora é ele no ambulatório, todo mundo bateu palma. Inclusive, uma professora dos Estados Unidos, 2 professores que eram dos Estados Unidos, e depois ela veio falar assim pra mim, nossa, eu achei que ele tivesse ido a óbito. Né? E tipo, nossa, você conseguiu. Até pra gente lá é difícil fazer esse tratamento. Daí sabe quando você para e fala assim, nossa, eu consegui tudo isso, né? Como que eu consegui isso, sabe? E eu lembro exatamente que eu consegui por quê? Porque eu ouvi, primeiro, eu tive empatia de ouvir a família falar assim, olha, doutor, eu morei em Boston, eu fui caixa de supermercado lá, a tia, e quando lá chegava paciente com umas doenças muito diferentes. E essas doenças, eles vinham do mundo inteiro. Eu posso tentar vaga pro meu sobrinho? Daí ela mandou e-mail, ela entrou no PubMed, vários artigos sobre a doença. Ela mandou e-mail para todas as instituições e 2 hospitais responderam. Harvard e o St. Jude's, né? Só que o primeiro foi o St. Jude's, que é no Tennessee, na cidade do Elvis. Daí, eles responderam, só que eles pediram para falar com a médica. E eu lembro exatamente, assim, que eu estava na minha casa, fazendo a ligação online em inglês, pensa. A tia, porque eles são de Lorena, ela estava online, era tipo ligação, assim, do Zoom. A tia, eu e a médica lá do hospital, lá dos Estados Unidos. E daí, a gente falando em inglês, tal, os meus filhos estavam atrás, assim, olhando. Sabe? Eles eram adolescentes. Então, assim, e a gente conseguiu transferir ele sobreviveu, tal. Isso tudo, gente, faz 10 anos. Então, assim, os meus filhos viram, eles sabem os nomes, o meu marido e os meus filhos, eles sabem os nomes dos principais pacientes. Entendeu? É o Rafa, né? Eu ia falar isso agora. É das pequenos alérgicos, lá, as meninas, né? Eles sabem do Samuel, do Moisés, entendeu? Isso tudo eu só consegui porque eu tive o apoio ali. Eles ficaram quietinhos olhando eu falando, sabe? E por que eu aprendi inglês? Porque eu fiz intercâmbio. E hoje os 2 querem fazer intercâmbio, você entendeu? O Ian só não fez porque a quarentena, bem na época que ele podia fazer. Mas a Isa, ela já tá na cabeça dela que ela vai fazer intercâmbio. Então, assim, a gente pensa, nossa, é impossível? Eu nunca imaginei que eu fosse mandar um paciente do Brasil, aqui de Taubaté, né, do hospital universitário, para lá, né? Mas, assim, ninguém me disse que era impossível, entendeu? E eu consegui, né? Mas não foi sozinha, não. Foi muita gente, a família, a equipe do hospital escola, né? Mas olha quanta coisa que a gente consegue fazer, né? Então, eu falo isso direto pros alunos, assim, gente, vocês têm que ir atrás, têm que fazer as coisas, né, Aline? Eu lembro de uma frase que eu levo muito pra mim, que você disse uma vez, que só faz diagnóstico quem pensa na doença, né? E aí, trabalhando com os desafios que eu trabalho hoje, né, eu tendo bastante doenças raras, e aí eu penso, toda vez que aparece uma doença rara, me vem essa frase na cabeça. Eu falei, por quê? Porque alguém pensou nisso, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, né, é que o paciente nunca é um paciente para você. Sempre tem um nome.
e sempre fala o nome desse paciente, né? Então, isso é uma coisa que eu admiro muito e que eu vejo que faz muita diferença para as famílias, né? Ouve essa família. Senta ali e ouve, né? Então, eu faço questão também de ouvir o que as pessoas têm para fazer, para falar. Às vezes, nem escrevo metade das coisas que eu preciso saber. Deixa eu falar, né? E isso eu sei que eu aprendi com você. Então, eu acho isso muito, muito verdadeiro, né? Quando fala, eu fiz medicina por amor, eu sei que é verdade. Mas é. Né? É muito bom isso. É super verdade. E o Rafa. Muito gostoso. O Rafa. A gente sempre se emociona, né? Essa semana, um dos pratinhos aí que vocês falaram, né? Aconteceu uma coisa assim no trabalho e eu tava bem triste, sabe? Assim, foi essa semana. Fiquei bem chateada com uma coisa que aconteceu. E a hora que eu abri e dei tchau pro paciente, quem tava passando? A Aline e o Rafa. Daí, eles estavam passando em outro médico. Daí eu falei, ai, que bom ver vocês. E ela me deu uma borboleta de presente, né? Tipo, faz muito tempo. E essa borboleta tá ali na janela, não sei porquê, ninguém tirou. Daí eu falei, nossa, olha, juro, assim, tem hora que eu olho pra vocês, ou pra borboleta, ou pra alguma coisa, eu falo, ai, ó, é por isso que eu tô aqui. Porque, às vezes, as pessoas colocam tanto empecilho, né, na vida da gente, e não é só homem, né? Mulher também, né? Assim, sim. Você fala, gente, mas como que vai dificultar tanto isso, sabe? Assim, pra que dificultar uma coisa que tá fácil de resolver, né? E daí, a hora que eu abri, eu falei, nossa, vale a pena. Vou continuar. É por isso, né? Daí eu falei pra ela e ela mandou mensagem depois. E ela falou assim, doutora, não desiste, não larga o que você tá fazendo, porque você tá ajudando muitas pessoas, sabe? Então, assim, acho que é isso, né? A gente saber, assim, que a gente tá ajudando, que a gente vai deixar um legado, né? Eu fico pensando quantos alunos já passaram por mim. Esses dias eu fiquei sabendo que um rapaz lá de Pouso Alegre fez alergia por causa de mim, assim, sabe? Que eu cuidei parente dele, ele gostou da área e fez. Eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, é muito bom ouvir isso. Então, vale a pena, né? Essa correria da gente, vale a pena. Claro, sempre tem um porquê, né? Ai, Carol, eu queria agradecer muito por você ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui falar com a gente. Para mim é sempre muito especial te receber, te conversar. Acho que a gente tem assunto para muito tempo. E se deixar? Se deixar, a gente gosta de falar. Mas eu queria agradecer mesmo, né, Fê? Agradecer a sua presença, tenho certeza que a sua fala foi inspiradora, né? Motivou mulheres que às vezes se sentem assim, meio perdidas, né? De vou fazer, não vou fazer, deixo com o marido, vou procurar uma rede de apoio. Olha, aí, né? Você foi grávida, fez a sua residência e é uma inspiração pra gente. Pois é, né? Hoje a gente olha e fala assim, meu Deus, como que eu consegui? Mas a gente consegue, né? A gente não larga os filhos e não larga a carreira. Não façam isso, gente, porque vai valer a pena, né? Obrigada, viu? Seja bem-vinda. E você que está nos assistindo, se inscreva aqui no nosso canal, porque assim, a conversa não para, né, Aline? Tem sempre uma história boa, com comida boa. E se você conhecer uma história, conhecer alguém que vale a pena vir aqui, dividir um pouquinho do seu pratinho, comente aqui, deixe aqui, se inscreva para nos acompanhar e até a próxima!